O Brasil está diante de um dos momentos mais tensos de sua história política recente. No centro desse turbilhão está Jair Bolsonaro, ex-presidente do país, agora sentado no banco dos réus do Supremo Tribunal Federal. A acusação é grave: tentativa de golpe de Estado após perder as eleições de 2022. O julgamento, que atrai olhares não só dos brasileiros, mas do mundo inteiro, se tornou um palco onde se confrontam versões da história, disputas de poder e teorias de conspiração. Muitos afirmam que esse processo não é apenas um julgamento, mas um divisor de águas no futuro da democracia brasileira. Se condenado, Bolsonaro poderá se tornar o primeiro ex-presidente do Brasil a ser responsabilizado criminalmente por arquitetar uma ruptura institucional. Mas será que o que está acontecendo é, de fato, justiça sendo feita, ou estamos diante de uma manobra política cuidadosamente orquestrada para eliminar um adversário que ainda mantém milhões de apoiadores? Para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar ao final de 2022. Após perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro se manteve em silêncio por semanas, evitando reconhecer publicamente a derrota. Enquanto seu entorno mais próximo levantava suspeitas de fraude nas urnas eletrônicas, uma narrativa que já vinha sendo construída desde antes da votação. Essa atmosfera de desconfiança e instabilidade foi o terreno fértil para manifestações que tomaram conta do país. Milhares de apoiadores ocuparam ruas, avenidas e quartéis militares, pedindo intervenção e rejeitando o resultado das urnas. O clímax dessa tensão veio em 8 de janeiro de 2023, quando a sede dos três poderes em Brasília foi invadida e depredada por manifestantes. O episódio, rapidamente apelidado de o 8 de janeiro brasileiro, chocou o mundo e evocou comparações imediatas com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. Para os investigadores, esse não foi apenas um ato isolado de vandalismo, mas parte de um movimento mais amplo que teria contado com estímulo, omissão ou até mesmo coordenação de altas autoridades do governo anterior. As acusações contra Bolsonaro afirmam que ele teria trabalhado nos bastidores para articular um plano de ruptura institucional. Documentos e mensagens já vieram à tona, entre eles, um chamado Minuta do Golpe, encontrado na casa de um ex-ministro, que supostamente previa medidas para invalidar as eleições e instaurar um regime de exceção. A defesa do ex-presidente nega veementemente essas acusações, alegando que tudo não passa de perseguição política e de uma tentativa de apagar seu legado e neutralizar sua influência. Mas por trás do processo judicial, há algo ainda mais complexo. Muitos se perguntam: quem realmente se beneficia com esse julgamento? Para os críticos de Bolsonaro, a resposta é clara: menos a democracia brasileira. Segundo eles, o país precisa dar um exemplo forte de que não se tolera ameaças institucionais. Para os apoiadores do ex-presidente, no entanto, o julgamento é a prova de que o Supremo se transformou em um tribunal político, com o objetivo de sufocar a oposição e concentrar poder nas mãos de poucos. E é aqui que surgem as teorias conspiratórias. Há quem acredite que a pressão para a condenação de Bolsonaro não vem apenas de dentro do Brasil. Nos últimos meses, os Estados Unidos e a União Europeia intensificaram seu olhar sobre a política brasileira, impondo barreiras comerciais e demonstrando preocupação com a estabilidade do país. Alguns analistas acreditam que o desfecho desse julgamento pode estar ligado a interesses externos, principalmente em relação às riquezas naturais brasileiras, como a Amazônia e o pré-sal. A pergunta que muitos se fazem é: será que há nos bastidores uma influência internacional sobre esse processo, visando garantir que o Brasil siga um caminho alinhado a certas potências globais? As tensões aumentam ainda mais quando lembramos que Bolsonaro continua sendo uma figura central para milhões de brasileiros. Mesmo inelegível após condenações anteriores no Tribunal Superior Eleitoral, ele segue sendo um líder carismático, capaz de mobilizar multidões. Sua imagem, para alguns, é a de um mártir político, perseguido por suas ideias e por desafiar o sistema. Para outros, ele representa um risco real à democracia, alguém que não hesitou em colocar sua ambição acima da estabilidade do país. O julgamento que agora se desenrola no STF
promete ser histórico. De um lado, procuradores apresentam provas, depoimentos e relatórios de inteligência que apontariam para a participação direta de Bolsonaro em um plano de golpe. Do outro, sua defesa argumenta que não há evidências concretas e que tudo não passa de ilações políticas. E enquanto os ministros do Supremo se preparam para votar, o país inteiro observa. Dividido nas redes sociais, a guerra de narrativas é intensa. Cada pronunciamento, cada documento revelado, cada vazamento gera ondas de debates, protestos e teorias. Há vídeos que viralizam, sugerindo que Bolsonaro teria sido vítima de uma armadilha criada por inimigos internos e externos. Outros, porém, destacam que o 8 de janeiro só foi possível graças à conivência do ex-presidente e de seu círculo de aliados. Essa batalha pelo controle da narrativa é tão importante quanto o próprio julgamento. Afinal, o que ficará registrado nos livros de história não será apenas a decisão final, mas também a forma como esse processo foi vivido pela sociedade. É impossível não traçar paralelos com outros momentos da história, dentro e fora do Brasil. Na década de 1960, o país já havia vivido um golpe militar que mergulhou a nação em uma ditadura por mais de 2 décadas. Nos Estados Unidos, Richard Nixon renunciou para evitar o impeachment após o escândalo Watergate. Mais recentemente, Donald Trump enfrentou acusações semelhantes de incitar um movimento para reverter sua derrota eleitoral. Em todos esses casos, a linha entre justiça, política e conspiração nunca foi clara. E no caso de Bolsonaro, o desfecho ainda é incerto. Se for condenado, ele pode enfrentar prisão, além de ter sua carreira política enterrada de vez. Mas se for absolvido, poderá se fortalecer ainda mais junto à sua base, reforçando a ideia de que é vítima de uma perseguição injusta. É justamente essa incerteza que mantém milhões de brasileiros em suspense. O que está em jogo vai muito além de um homem. É a própria ideia de democracia, de justiça e de poder no Brasil. A grande questão é: o julgamento de Bolsonaro será lembrado como um momento em que o Brasil reafirmou seu compromisso com as instituições democráticas, ou como uma demonstração de que a política sempre encontra formas de moldar a justiça ao seu favor? Enquanto não temos a resposta definitiva, o país segue dividido, em expectativa. Nas ruas, nos tribunais, nas redes sociais, o clima é de tensão. E, como toda grande conspiração ou drama político, talvez só o tempo seja capaz de revelar a verdade por trás desse capítulo turbulento.